Olá! Na unidade 3, nós iremos discutir o estado do Paraná, principalmente nos anos 80 e nos anos 90. Por que nos anos 80 e nos anos 90? Porque são nessas duas décadas que o Paraná tem um antagonismo gigante. Mas vamos à história. O Paraná, até por volta dos anos 70, sempre foi visto pelas outras unidades do nosso país, dos outros estados, como um estado de recanto, como um estado agrícola, onde o estado que muitas vezes era apenas visto como um estado rural. Nós não tínhamos ainda um desenvolvimento econômico, nós não tínhamos ainda um desenvolvimento industrial. Então, quais eram os grandes centros a nível de Brasil? São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais. Fora esses três grandes recantos, o Brasil não se tinha destaque econômico e, acima de tudo, o Paraná também não. Mas a partir dos anos 80, e a grande marcha para que isso tivesse ocorrido foi a redemocratização de 85, quando nós saímos da ditadura e entramos num período democrático. O Paraná, até devido às grandes demandas econômicas, necessitou sair de um aspecto de um estado agrícola, rural, de interior, a entrar numa competição de mercado. E por isso começou a vir para cá as grandes indústrias, começaram a vir para cá os grandes empreendimentos econômicos. Nós tivemos nesse período, da década de 80 até o final dos anos 90, quatro grandes figuras. Quero lembrar o primeiro, o José Richa, o segundo, o Álvaro Dias, o terceiro, Roberto Requião, e o quarto, o Jaime Lerner. Cada uma dessas figuras foram eleitas de forma democrática, até mesmo porque, a partir desse momento, não se há mais indicação por parte do Parlamento, ou seja, por parte do Congresso Nacional, de governadores. É o povo que vai eleger. Por quê? Porque a sociedade, a partir da Constituição de 88, definiu que a nossa sociedade, portanto a nossa cultura, ela é democrática, é poder do povo. Essas quatro figuras, esses quatro políticos, eles conduziram o Paraná por 20 anos. Porém, nós temos que diferenciar duas grandes ideias. A ideia de Estado e a ideia de governo. A cultura brasileira não se constituiu em ser governada por uma cultura de Estado, e sim por uma cultura de governo. Mas qual que é a diferença, professor, entre a cultura de Estado e a cultura de governo? Há uma grande diferença. A cultura de Estado, ela obedece o que aquela sociedade definiu para guiar os seus rumos. Então, se a minha sociedade definiu que o meu grupo vai ser guiado pelos ideais democráticos, toda a ação de qualquer governante que esteja no poder necessariamente tem que ser pelos ideais democráticos. Se a minha sociedade definiu que o meu grupo será ordenado pelos princípios autoritários, então todo governante que assumir o poder terá como missão fazer esse governo através de autoritarismo. E o governo, o que é o governo? O governo, ele independe da cultura local. Então, enquanto um poder de Estado, ele governa pela cultura daquela sociedade, a forma de governar pela ideia de governo, ela governa pela ideia do sujeito. Vou simplificar isso. Eu posso governar a minha escola partindo dos princípios e da cultura da minha escola. Então, o que eu fizer dentro da minha escola, eu vou estar fazendo a partir da cultura da minha escola. Que tipo de governo é esse? Seria um governo de Estado. Porque eu não estou colocando os meus ideais, as minhas ideias em prática, e sim as ideias daquela cultura. Agora, eu posso governar a escola também usando a minha cultura, o meu olhar, a minha forma de entender e desrespeitando a cultura daquele local. Então, eu estou fazendo um poder de governo. A cultura brasileira se fez muito mais em cultura de governo do que cultura de Estado.
Isso é muito fácil entender quando nós temos trocas de partidos e troca de poder. Quando nós temos uma troca de governador, nós temos uma forma de gerir aquele espaço diferente. Quando eu tenho uma troca de presidente da República, eu tenho uma forma de gerir aquele país de forma diferente. Mas por que não existe uma continuidade de um para o outro? Porque não se tem a cultura de Estado e sim cultura de governo. Principalmente porque cada sujeito que está à frente de um poder quer deixar a sua marca. Ele não quer legitimar a cultura daquele espaço, mas sim quer legitimar a cultura que ele entende como sendo cultura. Então, quando eu estou dentro de uma gestão escolar, estou desempenhando essa função ou estou colaborando na equipe da gestão escolar da minha unidade, eu tenho que entender que nós optamos por uma cultura coletiva, portanto, não existe espaço para que o meu individual sobressaia sobre o coletivo. Eu posso opinar, mas o meu opinar tem que ser entre as várias opiniões que ocorreram. Não pode ser a primeira e a única. Nesse sentido, esses 4 governadores que eu elenquei acima, eles tentam, na verdade, fazer essa troca entre poder de Estado e poder de governo, né? Alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase. Mas nesse sentido surge uma figura muito importante, aliás, já foi importante desde a época que antecedeu a democracia no Brasil em 85, que é o sindicato. Que sindicato é esse? Em particular aqui no Paraná, já que estamos tratando do Paraná, a APP Sindicato. A APP Sindicato é o primeiro sindicato de professores do Brasil reconhecido a nível das grandes agências que articulam a educação e, acima de tudo, legitimada pelos próprios que participavam dela. A APP Sindicato, no Paraná, teve um papel fundamental, principalmente em reforçar os princípios de democracia. As brigas, as grandes greves, as grandes lutas junto ao poder para que entendessem que a escola ela é coletiva e, portanto, democrática. Então, a APP Sindicato teve um papel muito importante. E esses governadores, né, eles não tiveram uma grande interferência na APP Sindicato, mas, por outro lado, né, sempre estavam junto com o sindicato tentando mostrar a melhor forma de conduzir a sociedade educacional no Paraná. Um outro grande marco que nos diferencia dos demais estados do Brasil é o processo de eleição para diretores, né? Que é apenas um princípio do processo de gestão educacional democrático, né? O Paraná, juntamente com o estado do Mato Grosso do Sul e juntamente com Minas Gerais, foram os primeiros estados a convocar para com que seus pares elegessem os seus representantes para guiar aquela unidade escolar. E o grande pai aqui no Paraná foi o governador José Richa, né? José Richa, inclusive, entre os servidores, e gostaria de salientar, governador José Richa, foi o grande articulador em fazer com que a escola se apropriasse desses princípios democráticos. Por isso, por parte dos servidores, o ex-governador José Richa sempre é lembrado como aquele governador que favoreceu com que a escola consolidasse o seu aspecto de gestão democrática, né, para gerir aquela escola. E aí chegamos nos anos 90, e os anos 90 é marcado a nível de mundo por vários fatos. Eu, resumidamente, vou falar do fato principal e, ao mesmo tempo, fazer entender com que esse fato influenciou aqui no estado do Paraná. Nos anos 90, se desencadeou no mundo todo uma grande crise de Estado, né? Que crise é essa? É a crise pelo qual o Estado passa a ter dificuldades em gerir economicamente a sociedade. É o que nós conhecemos como welfare state, ou seja, estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é como o Estado fosse o grande mantenedor de todas as atividades sociais. Só que o Estado passa a ter uma grande crise financeira para manter isso. Vem por parte da Inglaterra, dos Estados Unidos, uma possibilidade de superar essa crise, em questionar o Estado sobre sua responsabilidade. Será que o Estado é responsável por todas as questões sociais daquela sociedade?
A Inglaterra e os Estados Unidos como pioneiros, e aí nós temos que dar nome aos bois. Nós temos na Inglaterra a primeira-ministra Thatcher e nos Estados Unidos o presidente Reagan, que vão dizer não, o Estado não tem compromisso para com todas as demandas sociais. E essa dimensão, ela avança nos anos 80 e ela se efetiva nos anos 90. E nós temos um reflexo muito grande aqui no Paraná, principalmente quando nós temos o comando do governador Jaime Lerner. Jaime Lerner entende que a escola, ela é importante, ela é necessária, mas a escola ela precisa ser produtiva. E o que significa ser produtiva? A escola precisa atender o mercado, né? A escola precisa formar sujeitos para o trabalho, para o mundo do trabalho. A cidadania, os aspectos da cultura, eles são importantes, mas desde que estejam voltados para a empregabilidade. E para gerir esse modelo de escola para a empregabilidade, há uma fusão dos conceitos de empresa para com a escola. Então nós chegamos a ter escolas com selos de qualidade, escolas com menção de escola melhor, de escola pior, professores de excelência, professores nota 10, todo dentro do modelo mercadológico. Esse aspecto todo fez com que a escola fugisse um pouco da sua natureza coletiva, cidadã e de cultura, né? E a partir da década de 90, nós vamos ter um grande impasse entre um lado daqueles que acreditam que a escola empreendedora ela não tem outra saída a não ser voltada para o mundo do trabalho, e aqueles que ainda acreditam nas bases da construção da escola no aspecto de ensinar e da cidadania. Então nós vamos ter nesse momento uma grande crise da escola e ao mesmo tempo uma grande crise da gestão educacional. Por quê? A gestão educacional ela vai estar servindo para o mundo da empregabilidade ou a gestão educacional estará servindo para o mundo da cidadania. Esses aspectos, eles são muito fervorosos hoje, né? Nós temos grandes debates sobre essas duas discussões que não estão encerradas. O que é importante nós salientarmos, para nós finalizarmos nessa unidade, é de que aquele que está à frente de uma gestão escolar ou aquele que faz parte de uma equipe gestora, entenda acima de tudo de que a escola nasceu com um objetivo. E esse objetivo, ele é totalmente diferente dos objetivos que a posteriori foram implantados, né? O sujeito que está na escola, antes dele aprender a trabalhar, ele tem que aprender a ser gente. E a escola ela pode contribuir para essa construção. De forma alguma, a escola é redentora. A escola não salva absolutamente nada, mas a escola ela contribui muito para que nós, sujeitos, possamos salvar, muitas vezes, as fragilidades que essa sociedade ao longo do tempo se desgastou e agora está perdendo. Então, a gestão escolar aqui no Paraná, ela aflora com uma forte oposição a todos os meios autoritários e ao final dos anos 90, a escola no Paraná e particularmente a gestão no Paraná, ela vem com uma grande crise paradoxal. É melhor o mundo do trabalho ou é melhor para a formação do cidadão? Esses aspectos e tantos outros vão ser abordados com certeza nos textos que estão sugeridos ao longo da nossa disciplina e ao mesmo tempo nas videoaulas. Muito obrigado e espero que vocês tenham aproveitado.